Pousamos em Campinas, São Paulo. E aí, Samuca, vamos agora para dentro da ADN. Estamos aqui no stand. Oh, grande cara! Esse é você que eu vim aqui para receber. Começando esse projeto, vamos gravar um podcast. Mas, bom, conte aí seu stand, como é essa estrutura, qual é o objetivo daqui. Hoje, aqui, nosso Land Bank tem lançamento nos próximos 5 anos. 5 anos já do Land Bank. Sensacional. Vamos na obra, conhecer? Bora. Depois a gente grava o nosso podcast. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática, e agora de uma forma totalmente diferente. O nosso objetivo sempre foi levar conteúdo, sentir, as regiões, entender o Brasil, esse Brasil que é tão gigantesco, a gente tem clientes espalhados por todo esse país. E nada melhor do que a gente lançar esse novo projeto. Qual é o objetivo desse projeto? Ser um CV na Prática itinerante, ou CV na Prática em loco, ou regional, ou roadshow. Mas no final do dia, o que está dentro disso todo? É escutar a cultura prática, sentir o sangue as incorporadoras. E para começar esse novo projeto, nós saímos de Aracaju, chegamos em São Paulo e agora estamos em Campinas, conhecendo uma construtora que vocês vão saber um pouco dessa história. A gente vai rodar aí no empreendimento, vamos rodar no stand de vendas, vamos ver o apartamento decorado, com o objetivo de, na prática, como sempre a gente quis criar nossos podcasts, nossos episódios, na prática trazer a realidade do dia a dia. Então, vou chamar aqui para esse bate-papo meu brother, meu parceiro, Maroni, tudo jóia? Seja bem-vindo. Obrigado por abrir sua casa. Tá abrindo empreendimento agora, abrindo o programa aí com vocês. Pô, legal. E a gente queria, cara, porque eu acho que assim, muitos clientes nossos têm uma coisa muito parecida com vocês, assim, estão focados em Minha Casa Minha Vida. Bom, mas antes de dizer o regime, eu queria que você contasse um pouco sobre a ADN, sobre a história da ADN, sobre Caio Maroni. Bom, a ADN é um grupo que vem se fortalecendo muito, né? Já está com 14 anos aí de mercado. Minha história com o grupo começou há 4 anos atrás, bem na fase da pandemia. E foi um match perfeito que deu na época. Antes eu tinha uma imobiliária e eu já era parceiro da ADN há muito tempo. Então eu já vendi em algumas cidades para a ADN. E na fase de pandemia, deu um bom. Eu já era empreendedor antes, né? Saí de casa com os 21 anos de idade, tive várias experiências, a maioria eu fracassei, acho que faz parte aí do aprendizado. E quando eu iniciei com a ADN, eu falei, putz, eu vou quebrar de novo. Porque pandemia, eu tinha que trabalhar com os stands de porta fechada. Foi assim, que aquela ansiedade, né, e tudo mais. E aí a convite do Pedro Donadon também achou a mesma coisa, falou, e agora, como é que eu vou vender de porta fechada? Nosso time sempre foi muito focado em digital, né? Então a gente sempre trabalhou com CRM há muito tempo. Na época a gente usava aquele CRM mais baratinho para gerenciar os clientes. A gente tinha uma prospecção muito forte de digital. E por que foi o match perfeito? Ele fez o convite, deu na época meu antigo sócio, Fábio Nunes, de estar estruturando o time de vendas próprio da ADN. Porque antes a ADN só vendia através de imobiliárias. E aí, logo no primeiro mês que a gente fechou o negócio, foi recorde de vendas no primeiro, no segundo, recorde de vendas no final do ano também. E ao longo dessa trajetória, a gente está falando de um crescimento de quase 420%, que a gente saiu de 135 milhões para 545 em 4 anos. Agora, nesses últimos 4 anos, porque tem quantos anos a ADN? Dele tem 14. Então, em 14 anos, quer dizer, um crescimento muito forte, exponencial, foi de 2019, 2020 para cá. Sim, e a bonita história dele também foram 2 jovens empreendedores que se conheceram na USP e eles começaram fazendo aquisição e construção, uma casinha por vez. Eles começaram a fazer casinha, de uma casinha, começaram a fazer 20 casinhas, bateram 90 casinhas, aí foi para o primeiro empreendimento, por isso que eles demoraram para dar essa decolada, mas uma história aí de uma jornada de crescimento muito bonita também dos dois sócios, né, que é o
Pedro Donadon, que hoje ele é o CEO, e do Silvio Andrino. Então, você vê, eles saíram da USP, montaram com essa casinha nesses 14 anos, só que eles são originários de São Carlos, São Paulo, interior. Não. Um dos sócios é de Campinas, né? Por isso que ele ficou bem feliz que a gente entrou aí com o pé direito em Campinas, depois a gente vai falar um pouco mais disso. E o outro sócio, Silvio Andrino, ele é de Ourinhos. Eles se juntaram porque eles faziam USP, né, lá em São Carlos. Sim. É São Carlos, né? Isso, engenheiro. Você vê, São Carlos é interior, o quê? Uns 500 quilômetros de São Paulo, capital, mais ou menos. Quantos quilômetros? Uns 500. Não, dá 200 e poucos. Ah, é mais próximo. 2 horas e pouco disso. E você vê como é São Paulo, né? A gente fala que São Paulo é metade do Brasil, assim, em termos de potencial de riqueza, PIB e tudo. E eu me lembro quando eu visitava São Paulo uns 10, 12 anos atrás, quando você vê, estava até iniciando. Cara, minha casa, minha vida na capital de São Paulo não tem como funcionar. Né? E a gente vê ao contrário, né? Que hoje Minha Casa Minha Vida, principalmente, é forte tanto em São Paulo como em Campinas. Mas voltando aqui para a ADN, por isso que eu disse que eu acho que essa história é muito bacana, porque a gente vê muitas coisas parecidas. Existem várias ADNs no Brasil. Né, que são estudantes que começaram, se formaram. A gente vê muita mudança geracional, né, que são construtoras antigas que os filhos vão tomando, mas muitas coisas surgindo nessa geração dessa década. Né? E como de 2020 para cá cresceram, assim, no último ano foi quase 500 milhões em VGV, né? 545 milhões, quantas unidades? 2.300 unidades. Ali dá mais ou menos 300. O ticket médio 260 mil, mais ou menos. Então, o foco de vocês é econômico. Sim. Ela surgiu do segmento econômico, né? E aí a gente sentiu uma necessidade de expandir ali os horizontes da nossa operação. Então, agora eu vou chutar, de 2 a 3 anos atrás, minha cabeça já não é muito boa para data, a gente criou a Nivon Incorporadora, que é mais uma incorporadora do Grupo ADN, para trabalhar no segmento de médio padrão. Tá. É médio, alto. Médio padrão. Hoje já tem em torno aí de 7 lançamentos já. E quantos canteiros hoje é ADN de forma geral? A Livon junto com 21 canteiros simultâneos. Quantos empregos diretos já está gerando aí? Diretos a gente deve estar na faixa de uns 550 colaboradores, e indiretos deve bater uns 2.000. Pô, legal, que história. E aí, cara, Campinas, né? Estamos aqui no stand de vocês. Nessa história, qual foi o maior desafio, eu diria assim, o maior obstáculo que você teve, assim, na prática, assim? Cara, toda vez que a gente entra numa cidade, a gente se preocupa muito em como a gente vai botar o nosso primeiro passo, né? Então a gente sempre começa se relacionando muito com o mercado, com o ecossistema. Então a gente busca fazer parcerias com quem já é de Campinas. Então a gente visita as imobiliárias, as empresas de marketing e tudo mais, para tentar não errar no lançamento. Porque a pior coisa que existe é você entrar numa cidade e ter o seu primeiro lançamento e falhar. E o Santorini Residência, que vai ser esse empreendimento que eu vou te levar para conhecer, foi a nossa chegada em Campinas. A gente chegou em Campinas lançando 2 empreendimentos, o Lyon e o Santorini. O Santorini com 600 unidades. Ou seja, é um marco para a história da ADN. Se não me engano, foi o maior empreendimento até então que a gente tinha lançado. E aí o maior obstáculo é assim, a gente precisa fazer dar certo. Precisa sair chutando e marcando o gol logo de cara. E foi muito bacana, a gente entrou em empreendimentos, a gente vendeu praticamente 50% em um ano. A cidade comprou bastante a gente, então aí tem muita parceria com as imobiliárias, é uma cidade que a gente vem crescendo muito. A gente lançou já 3 empreendimentos, então a gente lançou o Lyon, 180 unidades, o Santorini, e veio com a Livon no final do ano passado, com o empreendimento no bairro Mansões, que já traz suíte, varanda gourmet e tudo mais. Também foi um sucesso de vendas, ele está 40% vendido, e a gente lançou ele em dezembro. Então, assim, Campinas é uma cidade pujante, né? Só que ela tem muita concorrência. Então, acho que o nosso segredo... Qual a população de Campinas hoje? Agora você me pegou, hein? Acho que deve ser 2 milhões. Então, é uma população gigantesca, assim. E aí, vem cá, você falou um pouco como é a sua estrutura comercial. Então, você tem tudo parcerias, imobiliárias externas, você tem a sua house, como é que funciona? Bom, a gente sempre tem a gente precisa ter a house, porque eu acho que a house é o que ela traz mais previsibilidade e segurança no negócio. Porque quando você também depende muito do mercado externo, você fica aí, como que eu falo? Você fica aí suscetível à concorrência. Então, o concorrente normalmente está vendendo mal, então ele abaixa o preço, ele paga mais comissão. Então, você fica nesse duelo. E quando você tem um motor próprio,
ele te ajuda, te dá segurança na operação. Então, hoje a gente tem nossa equipe de vendas. Inclusive, esse ano a gente fez uma reestruturação em todo o modelo de negócio. A ADN trouxe uma empresa nova para o grupo, que eu sou sócio hoje da empresa, sou sócio-diretor, que é uma empresa focada em vendas. Isso por conta de cultura, para ser mais ousado ali nas redes sociais, se posicionar de maneira mais, não vou dizer agressiva, mas mais imponente, porque vendas é agressivo, né? Então a gente veio com um novo modelo, que a gente fez um escritório de pré-vendas para fazer toda a nossa gestão dos leads. E vamos começar desde a primeira etapa ali do funil de vendas, né? Primeira parte é a prospecção. A gente tem a prospecção interna. É uma área muito negligenciada e terceirizada, sem critérios claros. Então, é uma preocupação, porque é ela que vai sustentar praticamente a eficiência do seu funil inteiro. Então, é uma parte muito importante. Então, a gente faz sempre os nossos anúncios focados nas dores tentando acertar as dores e as objeções dos clientes nos anúncios para a gente se conectar e cair para uma pré-venda. Que a gente criou um escritório lá em São Carlos mesmo, que ele atende todos os nossos leads e dilui para as praças. Esse escritório tem o objetivo de gerar visita. Então, nesse modelo, os nossos assistentes SDRs, eles ganham na visita gerada no stand. Ele tem que vender a conversa com o corretor. Perfeito? E aí, na ponta, é onde a mágica acontece, que a gente tem que transformar todo o processo, que hoje é uma empresa que ela é focada em processo e tecnologia, por isso que a gente é muito aliado aí do CV, estamos voando, acredito que a gente é pioneiro em muitas ações dentro da plataforma, eu acho muito bacana, queria até te dar o parabéns. Já tive várias experiências usando CRMs que não entregam essa facilidade de conexão pela API ser aberta. A gente cria o webhook, a gente automatiza qualquer etapa do processo sem precisar ficar envolvendo o seu time. Então, antes até de entrar na integração no CV, a gente estava falando até um pouco ali antes da gente começar o nosso bate-papo. Cara, como foi sua experiência ou a decisão para ir para uma tecnologia de CRM, de forma geral, e principalmente o CV? Porque hoje vocês usam o quê? DRP Mega, né? Isso. Vocês usam o Mega, né? Eu queria que você contasse isso, e a gente contasse até aquele fato de a gente estar no evento, mas queria que você contasse da sua ótica. Cara, a gente se conheceu na Construtec, né? Então faz uns 5 anos. Eu conheci você antes de entrar na DR. Construtec, da Starts, lá atrás. Lá atrás. Eu tinha imobiliário ainda. A minha história com o CRM foi muito simples. Eu era corretor de imóveis. Há 8 anos atrás eu era corretor de imóveis. Tá. Quando eu comecei a usar um CRM meu, eu pulei de 5 vendas mês, eu cheguei a vender 17 vendas. Então, você, corretor pessoal, entendendo que o CRM está para potencializar, não atrapalhar. Exatamente. E o CRM, para uma operação comercial, ele é cultural. Porque quem é experiente acha que está para atrapalhar. Mas não, é o processo e o CRM que ele acaba direcionando e maximizando ali a sua gestão da carteira e tudo mais. Você fazendo a cadência certinha, seguindo os processos, porque também só o CRM ele não salva ninguém se não tiver processo por trás. Só que eu acho que o CRM é o coração da operação. Então você tem várias plataformas, né? Você tem plataforma de telefonia, você tem plataforma de WhatsApp, você tem inteligência artificial. Tudo precisa estar conectado no CRM. Porque no final o que importa é você ter a leitura certa dos dados. Você tem a leitura certa dos dados, você potencializa a sua operação comercial. Porque uma coisa que eu mudei o mindset do ano passado para cá, diante de vários problemas que tem no mercado, é que você aplicando o processo, ele se torna soberano na sua operação e você para de olhar para a métrica de resultado. Porque numa discussão comercial, você senta com o seu vendedor e você fala assim, quantas vendas você vai colocar? Aí é tudo feeling, né? Tudo subjetivo. Aí o seu vendedor olha e fala assim, acho que eu coloco umas 5. Aí o gerente pergunta para 3, 4, fala assim, vai 20 vendas. Cara, e aí com o uso correto dos dados, você para de olhar para a métrica de resultado, você olha para a métrica de desempenho. Você olha o que você precisa fazer diariamente para você chegar no seu objetivo. Ou seja, se eu preciso fazer 1.000 ligações e hoje eu estou com 500, a gente não vai bater a meta. Perfeito. Eu preciso bater 1.000. E isso só vai te trazer se você acoplar tecnologia no CRM. Perfeito. Olhar o funil, como você falou, né? Desde cima do topo do funil. Cada etapa é importante. Cada conversão de cada etapa precisa ter meta, precisa ter meta de volume e de conversão. Perfeito. E aí você falou nisso, então a importância do CRM,
e ele tem que estar totalmente integrado. Eu me lembro que eu conheci, você conheceu lá no Construtec, depois a gente se viu lá no Ranking Tech, que a gente estava patrocinando. Você vê, a gente sempre tem que estar conectado nos melhores eventos, né? E eu me lembro que você chegou para mim e disse, cara, se você integrar com o Mega, eu de fato paro para analisar. E Eu duvidei, inclusive. você até duvidou, né? Foi quem disse, cara, vá, venha, você vai ver. E hoje, como é que está a sua operação no dia a dia, Cara, dessa tecnologia integrada? como toda integração, como eu peguei logo no começo, você vai pegando falinha. Mas o importante, que eu acho que é bem bacana do CV, é que ele está em evolução constante. Está sempre integrando tecnologia nova, soluções novas. E o que eu acho muito legal também, como a gente usa muito o sistema, a gente fica pedindo melhoria. E quando a nossa melhoria que a gente solicita faz sentido para o negócio como um todo, mais a gente pode ajudar mais incorporadoras com a minha sugestão, rapidamente ela é implementada. E a dinâmica é muito rápida. Quando eu falo da melhoria, teu time analisa, puta, faz sentido. Questão de 30 dias já está implementado. Então, esse dinamismo e essa conexão que a gente tem com vocês é muito boa e está dando muito resultado. E veja, sabe por que eu sempre tive interesse nesse podcast? Que a gente aprende mais, tá? A gente aprende muito conversando. E essa ideia do itinerante é justamente isso, mano. Você vê, hoje a gente já conversou tantas coisas de evolução do tempo. Antes de começar. E a gente sentir isso e na ponta, tal, de barriga no balcão, é o que é a grande diferença, né? Porque essa é a realidade do dia a dia, né? Entendendo. E aí vamos então agora para a prática. Quais são os ritos e como é seu dia a dia como um diretor comercial, como um cara que acompanha as vendas, se puder explicar mesmo como são seus ritos, seus rituais e sua forma de gestão, o que é que você olha, para onde você olha, quais são as conversões, o que é que você está buscando. Acho que é bem legal para o pessoal entender. Hoje, na minha empresa, para entender só um pouco do organograma, eu sou diretor, eu tenho 5 gerentes que respondem direto para mim. Tá. Então eu tenho 2 regionais, um que toca regional de Ribeirão Preto e o segundo toca regional de Campinas. Nós estamos em 21 cidades do interior de São Paulo, mas com empreendimentos em comercialização, 9 cidades. Então a gente dilui isso daí em 2 gerentes regionais. E aí eu tenho um gerente de marketing e tecnologia, que eu acho que cada vez mais o marketing anda ao lado da tecnologia, né? Principalmente com o IA, bom, enfim, é uma conversa. Vamos falar já de automação. Né? Eu tenho um gerente de pré-vendas, porque eu acho também que o pré-vendas hoje ele é estratégico no funil. Perfeito. Ele é estratégico. E eu tenho outro gerente que faz processos e pessoas. Então eu tenho um gerente que ele caminha, porque é muito fácil você ter cultura e processo quando você está num lugar só, mas quando você pulveriza, tem que ter alguém ali vendo se a cultura está adequada, se os processos estão seguindo de forma que deveriam seguir. Então ele meio que vai auditando essas cidades. Falei do organograma, qual que era a pergunta? Não, era o organograma e então seus ritos, né? As suas reuniões, sua forma de gestão, aonde você olha, para o que você olha. E aí, eu acho que os ritos eles são fundamentais para a gestão. Então, a gente tem reuniões. Tem uma reunião por semana, que é segunda-feira. Inclusive, eu perdi ela hoje, porque estava fazendo podcast aqui. Que essa não pode falhar. Mas como eu já tinha marcado assim da sua agenda, eu pedi licença para o meu time. Mas essa reunião é muito importante, que a gente revisa todo o processo e entra nas métricas de desempenho. Uma reunião rápida de 1 hora que a gente olha as métricas de desempenho, a gente tem o funil e tem os gráficos de onde a gente deveria estar nesse dia e se não está, plano de ação e resolve. Isso é muito bom porque você antecipa, você não vê só o problema no final do mês. A gente está no 7º dia e já está fazendo reunião para consertar o funil. Que a gente chama Month to Date até hoje, como é que ele deveria como estar. Está e o que a gente vai fazer. Essa é a reunião para falar disso. E eu tenho um one-on-one com cada gerente toda semana. Porque além de você olhar só forecast, né, resultado, você precisa olhar também o pessoal. Sim, perfeito. Como que ele está, se ele está pressionado, se ele não está, se ele está com problema de família, se ele não está com problema de família, se ele precisa de alguma sugestão ali para lidar com algum colaborador e tudo mais. Então, os ritos de one-on-one. E aí, o mesmo rito que eu tenho com eles, eles descem para os times. Então, meus gerentes, eles têm essa reunião de forecast com cada praça e tudo mais, só que ela acontece toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira eles têm o rito com as equipes, na segunda eles repassam tudo que foi captado ali da praça, e o principal é você ir corrigindo os processos. Do mesmo jeito que eu falei de evolução constante com o CV, o processo é uma evolução constante. Você vai identificar as falhas lá no chão.
Não é você que é o gênio que você faz o teu processo e manda seguir. Você tem que ir lá com os assistentes e entender qual parte do script de atendimento, por exemplo, que está travando o atendimento, que você não está conseguindo prosseguir. Qual a objeção que você está tendo que não está nas nossas matrizes de objeções? Então, você tem todo o processo que é acoplado com o CRM, o uso da tecnologia, você tem uma máquina de vendas. E como é seu funil hoje de taxa de conversão em metas? Qual é a sua meta prevista esse ano? Qual é a meta de vocês, assim, que vocês querem chegar? Desde o faturamento, vendas e aí que a gente chama de funil invertido. Normalmente, a gente trabalha com 3 metas, né? A meta mínima, a meta de 100% e a meta de 120%. Então, a gente pretende... A mínima é o quê? 80% da meta? Mais ou menos. A gente não é tão exato porque a gente trabalha bem nas curvas de venda, né? Tá. Então, a gente fala que é meta de 70%, mas não quer dizer que é 70%, que é 30% a menos da de 100. Mas é 500 milhões, 550 de 100 e a de 120, 600 milhões. Para 2026. Mas a quantidade de empreendimentos que vão ser lançados esse ano? 12 empreendimentos. 12 empreendimentos novos com esses 550 milhões. E aí isso desmembra com unidades e desmembra. E aí vem Michele, SQL. Desmembra em tudo, né? Um funil então, para eu vender isso, quantos leads eu preciso, quantos atendimentos, quantas visitas eu preciso gerar no stand, quantas pastas eu preciso subir, para quantas vendas eu preciso gerar. Então, a gente vai olhando bastante a conversão por etapa. E aí é muito bacana você ter a gestão sobre o funil, porque se você está batendo lead, você está batendo, vou dar um exemplo, né? Você está batendo visita realizada, você está subindo o passo, mas você não está vendendo, o problema está lá na ponta. É isso aí. Pode ser preço, pode ser condição comercial, pode ser treinamento de vendas. Então você vai direto, você atua direto no ponto. E aí você falou um pouco de stand de vendas, e a gente vai apresentar um pouquinho o seu stand, você tem até um apartamento decorado. Ainda é necessário ter o stand físico de vendas? Sim, sim. Porque, como eu... Você sabe mais ou menos quantos por cento das suas vendas o cara vem no stand? 100%. Porque a gente tem venda digital, mas pelo menos uma vez o cara vem. Então tem um ambiente que esse aqui no nosso processo a gente consegue aprovar tudo online. Mas a pessoa vem normalmente, pelo menos, eu acho que 90% dos clientes vem. E o apartamento decorado não tem ainda o 3D, ou qualquer maquete? É que eu acho que o stand é fundamental porque, como eu falei, o time de pré-vendas, ele vende a conversa com o corretor. Em alguns casos, a gente transfere para uma videoconferência, para um atendimento no WhatsApp. Só que eu ainda acho que a conexão emocional com o cliente é muito importante para a venda. Então, a gente tenta, de todo jeito, trazer o cliente para o stand. Em casos esporádicos, a gente segue com atendimento digital. Mas essa conexão emocional, você entender as dores do cliente, participar, fazer a foto com a pessoa segurando a chave, é emocionante, né? E a gente estava falando muito aqui, você falando de inteligência artificial, vamos entrar nesse ponto. Mas até antes da inteligência artificial, hoje é possível fazer inúmeras automações. Principalmente com você vê lá, porque é o que você falou em alguns momentos aí, que, poxa, uma solução tem que ser online, claro, esse é o princípio básico ela ser online, mas ela tem APIs webhooks. Quem não sabe que nós existimos tem protocolos de abertura de conexões, né? Minha pergunta é, hoje, quais são as automações que você tem, se puder falar na prática, as ferramentas que você utiliza, que antes de IA, o que é que você já consegue fazer? O que você fala de IA é um nível avançadíssimo. É isso. Primeiro você tem que ter o básico, o intermediário, depois para o avançado. Eu vou dar só um exemplo que é um exemplo simples, só que eu acho que é a dor de todo mundo da parte de gestão comercial. O cliente vem no stand e o corretor não preenche isso aí. Isso é fatal. Você perguntar para todo mundo, o meu modelo de negócios mudou para eu conseguir resolver esses problemas processuais e culturais. Hoje, por exemplo, no CV, o CV é totalmente customizável, né? Então eu consigo montar as minhas etapas do meu jeito. Não existe um padrão, você cria do jeito que for melhor, né, para você. E eu criei uma etapa de visita agendada, ou seja, meu SDR marcou com o cliente, ele cai na visita agendada. Tudo bem que o SDR ele já colhe algumas informações. Só que quando você chega no pessoal, tem muito mais informação ali que o cliente vai soltando que ele não falou na ligação. Para esse cliente avançar, o meu corretor ele é obrigado a preencher uma landing page, senão ele não consegue subir pasta, ele não consegue fazer nada. Nem o gerente tira o lead daquela etapa. É só o corretor que pode mudar. Só o corretor consegue mudar se ele preencher a landing page,
com todas as informações que eu preciso. Automaticamente o CV muda o cara para montagem de pasta ou em atendimento, e eu já consigo contabilizar minha visita, ou seja, meu SDR fala, opa, pontuei. Então, essa é uma das automações, fora várias, né, que dá para fazer com o CV, como, por exemplo, o cliente assinou o contrato na esteira de venda. Você assinou o contrato com o cliente, automaticamente já cai na esteira de repasse. Quer dizer, você pega SLA aí de minutos e você já consegue seguir com a esteira de repasse, que para quem trabalha com segmento econômico, quanto menor o SLA, mais caixa, dinheiro na conta. E a gente tem implementado também o repasse do CV, caiu uns 7 dias de SLA tranquilamente. 7 dias. 7 dias. Sensacional. E agora mais de macro, assim, economia, Minha Casa Minha Vida. Né? Como é a leitura de vocês, como foi, como está sendo? Aumentou agora o teto também, até para 12 mil ali. Queria entender como é que está as relações. Aumentou o teto, porque a gente estava sem funding na modalidade SBPE da Caixa. E os juros também, em contrapartida dos outros bancos, estavam muito altos, né? Então agora entrou em faixa 4, uma taxa de juros de 10,5% para imóveis de até R$500 mil. Então isso vai ajudar bastante. Esse pessoal não conseguia comprar nada. Quem tinha uma renda aí de R$12 mil, dificilmente conseguia financiar algum imóvel. E o segmento econômico, ele vai ter recursos por muito tempo, porque o déficit habitacional do Brasil ainda é muito grande. Nem se todas as construtoras produzirem o máximo que conseguem produzir, a gente consegue suprir o déficit habitacional. Então isso é algo que vem crescendo. Você mesmo falou, muitas construtoras iniciando também essa expansão, esse crescimento rápido aí, que nem da DN, isso é constante e você vê isso se repetindo no mercado. Né? Total. E aí por isso, e também você falou muito bem, assim, a questão do déficit, né, força a terem mais vendas naturalmente, e também a política governamental está muito forte em valorizar isso, que é um dos maiores geradores de emprego, de fato, né, a construção civil. E aí a gente está falando muito também agora com a taxa, né, Selic alta, principalmente no ano 2026 e 2027. E o custo de mão de obra, como também o custo em geral, tende a aumentar. A gente está falando muito, a palavra da vez é eficiência. Então a pergunta para você é, como vocês estão vendo também esses insumos mais caros e a mão de obra mais difícil? Você está tendo dificuldade de contratação? Eu sei que você pode falar da área de vendas, mas você também poder puxar um pouco para a área de engenharia. Está tendo essa dificuldade aqui em Campinas ou nas regiões que você trabalha? Cara, eu acho que é um dos maiores desafios da incorporação e da construção. Porque é uma mão de obra escassa e você não vê muita sucessão ali de pedreiros e tudo mais, né? Hoje tem motorista de aplicativo, tem uma série de outras funções, digital, influência, tem muita coisa para fazer e acaba que esse tipo de profissional ele fica cada vez mais difícil de encontrar no mercado. Então, o custo dele tende a subir. Os materiais com as inflações também vêm subindo. O que ajuda bastante é que toda vez que aumenta, a gente tem reajuste no plano habitacional do governo. Então, ele vem acompanhando. Mas hoje, uma incorporação ela tem que focar em eficiência operacional. E não se fala de eficiência operacional sem tecnologia. Isso. Você precisa ter tecnologia para ganhar eficiência operacional. Para você conseguir reduzir custo não dá, mas para você conseguir manter o custo. E hoje a gente estava até conversando um pouco antes, que eu falo sobre vantagem competitiva, né? É difícil no segmento econômico você se diferenciar pelo método construtivo, porque está todo mundo construindo igual. Tem algumas empresas aí que já estão vendo wood frame, construir casas e tudo mais, mas se todo mundo começar a usar wood frame, é difícil você ganhar no preço. Você não vai conseguir fazer um preço muito melhor e você também não consegue entregar o imóvel mais tecnologia, porque você para ali no custo, né? Porque hoje a gente vende o financiamento, a gente vende a forma de pagamento, a gente não vende o empreendimento ali top, com tecnologia, com Alexa, com tudo, né? Então a gente meio que breca. Topa ali no piso. Então, o que eu acho que diferencia? Experiência do cliente. Porque construção já é difícil. Se construir minha casa, eu queria morrer. Eu contratei o melhor construtor ali que tinha na cidade, era problema toda hora, prazo, estoura, chove, não constrói, é problema igual para todo mundo.
Só que eu acho que a gente pode reverter esse quadro com experiência, se aproximando mais do cliente, comunicando melhor. E aí, mais um ponto que um CRM conectado com todas as plataformas de inteligência comercial, de inteligência artificial e tudo mais, para você conseguir melhorar essa eficiência, essa agilidade, o cliente ser atendido rápido no problema dele, ter uma rápida resposta. Hoje você cria um banco, a gente conversou nisso, eu pego o manual do proprietário, subo num banco, disponibilizo um WhatsApp para o cliente vai lá mandar, bate no CRM, já sabe qual que é o empreendimento do cliente, já sabe qual que é a unidade, já sabe tudo que está na garantia, o que não está, e aí de bate pronto, o cliente já consegue tirar a dúvida dele e você já acalma. Porque você tem que apagar a faísca. Depois que a faísca pegou fogo, aí é que Deus nos acuda na operação. No final é comunicação, né? Você tá ali conectado com o cliente, porque todo mundo tá falando muito de experiência, a gente leva muito esse tema, a gente sai viajando pelo país falando de experiência. Porque nossa visão é o seguinte, Maroni, é mais ou menos 3 ou 4 anos atrás, assim, o incorporador, de forma geral, estava pensando em assinar o contrato. E lembrar que o cliente tem um ciclo após assinatura de contrato, Com certeza. texto, né? Desde um onboarding, de conhecer o produto, desde a atualização para o soluto, o funcionamento bancário, a entrega da chave. E esse cara tem família, tem parentes, indicação, eles podem fazer tudo isso. Mas esqueciam dessa jornada. Por isso que eu acho que o grande diferencial nosso foi justamente ter uma jornada completa. Mas agora eu vou mais a profundo do que você falou, é experiência, até porque pela inteligência artificial, a gente falou assim, processo, cada vez a gente tem que ter cada vez mais, sem tecnologia não existe, a morte. Agora, as pessoas vão ser substituídas se ela for plenamente operacional. Sim. Então, acho que a experiência desde atender com um sorriso, levar para o stand, entregar um café, entender que do outro lado tem um ser humano. Exatamente. Eu acho que é importante, porque a gente vê muito ainda na prática, eu liguei para uma corretora, não me respondeu, cara, eu não estou sabendo de nada do meu processo, estou desassistindo, né? Então, acho que nós temos que cada vez mais nos tornar humanos e deixar o robô ser operacional. E o problema acontece justamente nesse gap que você falou. A partir do momento que o cliente desligou com o banco, a obra começa. E o contato que você faz com o cliente depois que ele fica 3 anos com você na tua carteira te pagando, quantas vezes você entrou em contato com o cliente, você comunicou? É muito além de você só postar um vídeo de como está a obra. É isso aí. Você ter uma rotina ali de disparos de mensagens para você ir conversando com o seu cliente, você acalmando ele, e às vezes, muitas vezes, sendo transparente, porque atrasar a obra, você tem muitos problemas que podem atrasar a obra, é normal. O cliente precisa saber que é normal também. Talvez se ele souber que é normal, ele não fica tão nervoso. Ou não pensar, pô, já que a lei me permite eu atrasar 6 meses, eu vou atrasar. Não é assim. Não é assim. Você tem que comunicar para justamente... Até porque para a consultora não é interessante. Quanto mais o tempo de obra, o custo aumenta. A gente também quer entregar no menor prazo. Né? É isso aí. E aí, como você fica conectado? Pô, a quantidade de informações são tantas. E a gente tenta, através do nosso podcast, nossos conteúdos, ajudar a dar uma funilhada e trazer tudo que tem de novidade para o mercado da construção civil. Como é que você fica conectado? Aonde você consome? O que é que você faz hoje? Cara, eu tento diminuir o número de sistemas para conseguir ter um banco de dados mais confiável. Então, acho que tem muita gente que tem medo de mudar, né? Ah, eu já estou com o CRM aqui, por que eu vou trocar para o outro e tal? E aí a gente teve várias jornadas, eu demorei quase 3 anos para conseguir fechar com o CV, só que quando eu fechei eu tinha certeza que eu não ia mudar. Então, isso está facilitando, e aí a gente vai construindo. Então, a gente conseguiu fazer uma jornada muito boa de vendas. Eu gero o contrato e se o cliente tentar chegar no meu stand, ele assina o contrato em 2 horas. Isso daí eu acho que ninguém acredita, é mais rápido que comprar uma bicicleta. Se ele já tiver aprovado, então, é em minutos. A gente fez a régua de repasse, fez a régua de distrato, estamos entrando no pós-venda. Quando está tudo integrado, fica tudo mais fácil de você gerir, porque como você falou, são muitos dados. E você tem que ser eficiente no consumo desses dados. Porque também dado demais vai te atrapalhar na tomada de decisão. Você tem que definir bem os seus indicadores para onde você vai olhar para você conseguir ter uma rápida tomada de decisão. Pô, sensacional. Cara, que bate-papo legal. Vamos dar aquela volta aí, né? Conhecer na prática e ADN no stand de vendas, vamos lá no empreendimento. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né, aqui para quem está nos assistindo, uma mensagem dos próximos passos, né, como é que vai ser esse ano, e também uma mensagem geral para o incorporador, né, pegando um pouco esse deixa que você falou assim, cara, passei 3 anos, você perdeu tempo ou ganhou tempo, porque a gente escuta muito aí, muita incorporação, cara, já investi tanto que eu não vou inovar.
Eu acho que a gente está no momento agora cada vez de inovar com segurança, mas inovar o que é? É fazer a mesma coisa de uma forma mais criativa e errar, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem, você explicasse um pouco mais sobre isso. Errar faz parte. Se não acerta, primeiro você tem que errar para você acertar. A gente estava até comentando, não vou falar do valor, mas eu tinha investido no desenvolvimento de um CRM próprio, que ia ser personalizado, e já estava com um valor altíssimo ali de investimento. E eu falei, peraí, vamos mudar a rota. Porque uma coisa que eu aprendi em toda essa jornada, você tem que focar no seu core. Meu core não é desenvolver CRM. Meu core não é desenvolver. O seu é. É isso aí. Então, eu tenho que ficar te enchendo o saco pra você fazer as personalizações e te cobrando pra gente evoluir junto. Exatamente. Então, eu acho que errar faz parte, você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem para mudar de rota. Se é para um caminho melhor, você tem que ter uma atitude, né? Eu acho que o que muda quem vai se destacar mais, quem vai crescer mais, é quem tem mais atitude de fazer o que tem que ser feito, né? E uma mensagem que eu queria deixar, que eu estou estudando muito essa parte do funil de vendas, né? Inclusive, vou estar coautor com você no livro, e meu capítulo é só falando disso. Seja ansioso pelo resultado, mas obcecado pelo processo. Perfeito. Porque eu acho que o processo ele conecta tudo isso que a gente está conversando. Até porque a gente falou um pouco sobre IA, né? Ela vai consumir alguma coisa em algum lugar, né? Não adianta você precisa ter e se você não tivesse playbook, esse desenho do seu processo... Seus dados precisam estar organizados. Senão você vai consumir errado. Pode ser IA, tecnologia, vai consumir errado. Quanto mais a sua estrutura de dados estiver organizada, é melhor. Inclusive, a gente consumia por API, né, com vocês, que pelo volume de dados que minha equipe comercial gera, dava aquela demora ali, aquele limite de consumo de dados, e vocês rapidamente já entregaram uma solução, como chama? CVDW API, que é justamente você pode até baixar baixa o banco. E aí você vai tirando a fonte do seu banco. Isso daí é sensacional. Isso aí. Só que é o que eu converso, né? Quando você vai entrando, eu nem sabia falar disso há 2 anos atrás. Eu nem sabia o que era. Aí começou a entrar BI, gestão, e você vai evoluindo com o processo e achando os caminhos, né? É isso. Eu acho muito bacana, porque assim, eu queria dar realmente parabéns aí pro time do CV, porque a evolução está sendo constante e rápida. O que a plataforma evoluiu desde a nossa primeira conversa até agora é absurdamente, assim. Nosso desafio agora é continuar atualizado. E a ajuda e a dor realmente que você acaba curando. Eficiência operacional. Perfeito. A gestão hoje, vamos implantar o módulo de pós-venda, mas acho que a gestão ali comercial é toda no serviço. É um centralizador ali dos dados. E como você falou, gerar eficiência operacional no final do dia. A gente sempre fala, vender mais rápido possível, melhor a experiência do cliente na ponta, em menor tempo possível. Vem muito coisa ganhar. Caio Maroni, cara, foi um prazer por abrir sua casa, né? Seja bem-vindo. Vamos ver se a gente se vê mais vezes, né? De uma vez. Então... mas eu disse que vinha. Diz assim, eu falo e eu cumpro. Não, cara, eu acho que esse projeto é bem legal. Eu gosto demais, eu sou apaixonado por esse propósito. Eu não sou eu. Todos os CV maníacos que estão diuturnamente trabalhando. Estamos com a nossa equipe, Samuca e Brunão aqui junto conosco hoje, gravando, pegando estrada, pegando tudo. Mas porque eu acho que um dos papéis nossos não é só entregar tecnologia ou entregar software, mas é levar conhecimento. É levar informação, né? Você até comentou muito que vocês vão trabalhar na parte da imobiliária gerando vídeo, gerando conteúdo, gerando informação. E eu acho que isso é muito legal. Esse nosso propósito desse projeto nosso agora, você vê itinerante. É a gente ir logo, mostrar como as coisas acontecem. Porque se a gente provoca uma evolução de alguém que está nos assistindo, acho que a gente fez o nosso papel. Com certeza. Então, pessoal, você que está assistindo aqui esse podcast, esse primeiro podcast desse formato itinerante, acompanhe que a gente vai rodar por esse país, vamos escutar histórias, exemplos práticos, exemplos de transformação em empresas que cresceram aí, você vê de 80 milhões a 500 milhões previstos para... Já foi 2025, vai ser... já foi 2024, vai ser em 2025. Então, um grande sucesso. Então, obrigado pela sua audiência. Entra no nosso site, cvcrm.com.br, entra no YouTube, no Spotify, aonde você estiver assistindo, compartilha, multiplique, leve esse conteúdo para várias pessoas assistirem e a gente continuar com um bom propósito de gerar essa informação e esse conteúdo. Cara, obrigado novamente. Bora pra obra? Tamo junto, vamos trabalhar. Sim.